Oi meninas! Então, vou falar um pouquinho como é que foi o meu parto. A Alice nasceu dia 9 de agosto, de parto normal, e eu tava com 37 semanas e um dia de gestação. Tudo começou na quinta, no dia 7 de agosto. Eu tinha consulta com a minha obstetra, foi aquela consulta de rotina normal, e ela me examinou, disse que eu tava com 1 centímetro já de dilatação, mas que a bebê ainda não tava encaixada. Então, como com 35 semanas a minha médica me afastou do trabalho, me botou em repouso absoluto porque eu tava tendo algumas contrações, né? Naquela consulta ela me liberou já pra mim me exercitar. Ela disse pra mim fazer umas caminhadinhas, um exercícios de leve, né? Pra mim começar então a ter a dilatação. Como eu falei, com 35 semanas eu tive algumas contrações. A médica me afastou do trabalho, me deu medicações para fortalecer o pulmãozinho e algumas vitaminas. Tá. Então, na sexta-feira, no dia 8, a médica já tinha me liberado para fazer exercícios, né? E como eu tava para me mudar, eu fui organizar as coisinhas das crianças. Encaixotar os brinquedinhos, desvaziar os roupeiros, todas essas coisinhas de leve, sem carregar muito peso, né? Passei a sexta-feira toda fazendo isso, organizando as coisas dos meus filhos, né? E algumas coisas da casa para me mudar. Não senti nada, passei a noite super bem, uma noite muito agradável, né? Dormi a noite inteira. E no dia 9, então, no dia que a Alice nasceu, eu acordei em torno de umas 7, 7h30, né? O meu filho do meio me acordou, o Enzo, porque ele tava de aniversário. Ele tava completando 3 aninhos, né? E ele foi lá na minha cama, eu e meu marido fomos cantar parabéns pra ele, vamos perguntar o que ele queria fazer naquele dia, né? Perguntei pra ele o que ele queria de presente, porque até então eu não tinha conseguido sair pra comprar um presente pra ele. Então eu tinha planejado aquele sábado pra ficar com as crianças, né? E ir numa loja de brinquedos pro Enzo escolher o presente dele de aniversário. Mas não foi isso que aconteceu. Enquanto eu tava na cama eu tive uma crise de riso, né? Comecei a rir por alguma besteira que eu não me lembro qual que foi. E comecei a dar gargalhada, acho que durou assim até uns 5, 7 minutos. Eu tava rindo sem parar e começou então a escorrer um líquido enquanto eu tava rindo. Primeiro eu achei que era xixi, né? Até brinquei com meu marido, né? Rindo, eu disse pra ele, tô fazendo xixi nas calças. E aí ele me alcançou uma toalha, porque eu não conseguia levantar de tanto que eu ria. Quando eu parei de rir, eu vi pela toalha que não era xixi, não tinha cheiro de xixi, né? Então eu levantei e eu vi que era um líquido transparente escorrendo, então eu constatei que era a bolsa da Alice que tinha rompido com tanto que eu dei gargalhada. Então eu fui tomar banho, lavei meus cabelos, depois eu sequei meus cabelos, né? Organizei algumas coisas, tudo com muita calma. E a minha mãe e meu marido já nervosos, que eu tava demorando pra ir pro hospital. Mas quando tu não é mãe de primeira viagem, tu sabe que tu não precisa sair correndo pra ir pro hospital. Ainda mais que eu não sentia nada, não tinha tido contração ainda, né? Então eu fiz tudo com muita calma, muita calma. Eu cheguei no hospital, era só 11h30. Isso que a minha bolsa estourou lá pelas 8, né? E eu não tava sentindo nenhuma contração, não sentia nada. Então lá no hospital, eu cheguei lá e daí o médico constatou realmente que a minha bolsa tinha rompido, que a Alice ia nascer. Porque eu já tava com 5 centímetros de dilatação. Pra vocês verem, de quinta pra sábado aumentou 4 centímetros e eu não senti nadinha. Foi tudo tão rápido, gente, que eu não consegui nem avisar a minha médica. Eu fui atendida pelo médico de plantão no hospital, que graças a Deus foi um médico muito querido, muito atencioso. Foi maravilhoso o atendimento dele. Nota 10, né? Então foi isso, meninas. Me pegou super desprevenida. Eu não esperava que ela fosse nascer naquele dia, no sábado, com 37 semanas e um dia. Por mais que a médica tenha me dito que ela poderia nascer antes do tempo, eu não sentia nada, gente. Ela não me deu nenhum sinal de que ela ia nascer. Nenhuma dorzinha, nenhum incômodo. Porque eu fiz comparações com as minhas 2 gestações anteriores, né? E nos dias que os meus outros filhos nasceram, eu passei um dia de incômodo, assim. E na sexta-feira, né, um dia antes dela nascer, eu não sentia nada. Eu tava super disposta a fazer tudo, não sentia nada. Passei uma noite maravilhosa. Então, a Alice, assim, veio de surpresa no dia do aniversário do Mano, que foi muito legal. Então, eu fui muito bem atendida pelo médico, né? Tanto por ele quanto pelas enfermeiras.
Não tenho nada a me queixar do hospital, foi muito bom mesmo. Então, logo que eu cheguei, ele me examinou, disse que eu tava com 5 centímetros de dilatação, que a bebê estava encaixada, mas o meu colo estava alto ainda. Então, me encaminhou pra sala do pré-parto, né, pra aguardar, e pediu pro meu marido fazer a baixa no hospital. Eu cheguei na sala do pré-parto, era 12:30. Ele me colocou no soro, sem medicação, né? Não precisei da medicação pra induzir o parto, né? E pediu para as enfermeiras, então, ficar monitorando o coraçãozinho da bebê. Então, lá pelas 2 horas da tarde, eu comecei a sentir as primeiras cólicas, não eram contrações ainda. E a minha barriga começou a endurecer. O médico me examinou novamente, eu já tava com 7 centímetros de dilatação. E aí ele já pediu para as enfermeiras, então, a prepararem a sala do parto, né? Chamarem a pediatra, que ele achava que não ia demorar muito. Só que eu não tava sentindo contração ainda. Então, deu uns minutos logo depois que ele me examinou. Aí as cólicas começaram a ficar um pouquinho forte, mas ainda não era contração. E eu comecei, então, a fazer força, né? Uma enfermeira ficou do meu lado, me auxiliando. Como eu não tava sentindo ainda as contrações, né? Ela ficou com a mão na minha barriga, daí quando ela sentia endurecendo, ela ia me auxiliando pra fazer a força pra bebê se encaixar e pra acelerar, né? Eu não ficar ali naquele aguardando eternamente. Então, lá pelas 3 horas da tarde, eu senti a primeira contração. Foi muito forte, sabe? A primeira veio assim, muito, muito, muito forte. E só que daí passou, aí o médico veio, né? Quando eu avisei a enfermeira que eu tinha sentido a primeira contração, o médico veio me examinar. E eu já tava com quase 8 centímetros, né? E aí, ele foi, então, se preparar pro parto, né? E eu fiquei. Daí depois da primeira contração, uns 15 minutos, deu a segunda contração. Aí eu pedi anestesia. Eu tinha botado na minha cabeça, né, decidido, que eu queria já anestesia, só que eu ia tentar não fazer anestesia, né? Mas na segunda contração eu já disse, eu não vou, é meu último filho, eu não vou sofrer dessa vez. Então eu pedi anestesia. Aí a enfermeira foi chamar o médico. Até o médico vir, eu senti mais umas 2 contrações. E aí ele então chamou o anestesista. Aí me encaminharam então pra sala do parto. O anestesista chegou, esperou, eu tava sentindo, quando ele chegou eu tava tendo uma contração, ele esperou a contração, né? Eu fiquei sentada. Ele marcou. Oi, filho? Então, daí ele marcou onde, né, na minha coluna, onde tinha que fazer anestesia, daí fez anestesia. E quando ele tava aplicando anestesia, eu comecei a ter outra contração. Gente, a hora que aquele líquidozinho entrou no meu corpo, assim, ele deu um alívio, assim, imediato. Nossa, foi, assim, uma tranquilidade, uma sensação, assim, que eu não tenho como explicar. Só quem já teve parto normal sem anestesia e depois fizer um parto com anestesia vai saber essa diferença, mas foi maravilhoso. Isso que ele me deu a hack sem morfina, disse que ele ia aplicar uma dose baixa, né, para que não atrasasse meu parto e que se precisasse ele aplicava uma segunda dose um pouquinho mais forte, né. Mas aí foi, assim, instantâneo. Ele fez anestesia, eu comecei a fazer força, o médico fez o corte, e eu não precisou nem anestesia, nada, não senti nada. Fez o corte, só que foi um pouquinho mais demorado comparado aos meus outros filhos, né? Que eu tinha na primeira e na segunda contração já saía. A Alice demorou umas 5 ou 6 contração, que eu não sentia dor, eu só sentia a barriga endurecendo, e aí a enfermeira me auxiliava, né? Pra fazer a força. E então demorou um pouquinho mais, acredito por causa da anestesia, né? Mas aí a Alice nasceu, foi maravilhoso, tudo bem tranquilo.
E aí depois eu fui para uma sala de observação, porque como eu tinha tomado anestesia, eu ia ficar em observação. E eu tive um sintoma da anestesia, que foi uma coceira. Eu comecei a ter coceira no corpo inteiro. E o médico disse que era normal, por causa que era da anestesia. E aí me aplicou um antialérgico. E daí depois de um tempo, uma hora, assim, passou esse efeito. E eu fui até o outro dia sem sentir dor nenhuma, nem nos meus pontos, não sentia nada. Eu acredito que é por causa da anestesia, né? Então, que era? Chama atenção, é uma coisa automática. Só tava faltando dar a despedida pro vídeo. Mas eu mandei te fechar essa porta pra procurar. Amor, olha aqui, ó. O Enzinho ficou quieto aqui. Mas eu tava procurando ele, porque por causa disso, porque tava muito quieto. Ele sabe que ele tem que ficar